Olá, alunos, demais membros que estão inscritos no canal, que estão acompanhando as aulas da disciplina de mecanização agrícola. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa quinta videoaula, dando sequência aí nos conteúdos da disciplina de mecanização agrícola. Hoje, nessa quinta videoaula, eu trago para vocês um conteúdo muito importante, que é um indicativo, um indicador para a gente de alguns problemas que podem estar ocorrendo no trator, que a gente pode identificar através desse conteúdo que eu vou estar ministrando para vocês hoje aqui, nessa quinta videoaula, certo? Então, hoje eu vou estar falando para vocês sobre o painel de instrumentos e comandos, né? O painel de instrumentos e comandos, que é muito importante para a gente ter um embasamento, ter aí um indicativo de quando está realizando as manutenções, principalmente manutenção preventiva nos tratores, certo? Então, hoje em dia, os tratores evoluíram bastante. Antigamente, esse painel de instrumento que vocês estão vendo aí na tela, eles eram de forma mais analógica. Hoje já existem máquinas, assim como a evolução dos veículos em geral, onde tudo é digital, certo? Então, nesse painel de comando, nós temos aqui várias telas, vários equipamentos que podem estar sendo identificados, né, através de algum instrumento desse, né? Então, esse painel, ele é muito importante para a gente, para quando a gente for realizar as manutenções, seja preventiva ou corretiva. É através dele que a gente pode identificar se algum componente da máquina está com problema ou não. Está precisando fazer uma manutenção preventiva, a troca de óleo, a troca de um filtro, enfim. Ele é muito importante para a gente, certo? Então, eu trago aqui para vocês esse primeiro componente, esse primeiro instrumento do painel, que é o orímetro, que tem por função registrar o número de horas de trabalho executadas com o trator enquanto estiver ligado. Então, por exemplo, diferentemente de outros veículos, como motocicleta, os automóveis em geral, onde ele registra a quilometragem, certo? A manutenção, seja a troca de óleo, é feita de acordo com a quilometragem. O trator, os tratores em geral, essa manutenção, essa troca de óleo, ela é feita de acordo com o número de horas trabalhadas. Então, aqui o instrumento que vai registrar as horas trabalhadas é o orímetro, certo? Que está identificado aí no painel de comando, né? O painel de instrumentos da máquina. Outro componente importante é o marcador de temperatura. Como todo veículo ele precisa desse marcador de temperatura, né? Ele vai indicar aí as faixas de temperatura da água do sistema de arrefecimento do motor, né? Do trator, em tempo real. Assim como nos veículos existe lá o marcador de temperatura do motor, também no trator vai existir, porque a máquina vai estar em funcionamento, o trator vai estar em funcionamento. O combustível, dentro da câmara de combustão, lá no motor, ele vai adquirir uma certa temperatura que precisa ser controlada, ela precisa ter um sistema de arrefecimento para manter essa temperatura numa faixa ideal, numa faixa que não danifique o motor do trator e os demais componentes. Então, o marcador de temperatura, ele vai estar indicando aí as faixas de temperatura da água do sistema de arrefecimento do motor. Outro componente importante para vocês aqui é o tacômetro ou conta-giros, que nada mais do que ele faz a medição aí do número de rotações do motor. Por unidade de tempo, né? Ou seja, aqui rotação por minuto, no caso desse painel que estou mostrando para vocês. Então, nós temos aqui a faixa de 0 até 24, significa que cada número desse, por exemplo, 4, ele é multiplicado por 100, né? Então, o 4 vezes 100, quando esse ponteiro, esse marcador tiver no número 4, vai significar que está a 400 RPM, rotação por minuto. E assim, os demais números. No 8 é 800, no 1000, no 12, 1.200, né? E por aí por diante. A faixa ideal de trabalho, a faixa recomendável de trabalho é de 1.000 a 1.600 RPM. Acima de 1.600 RPM, o motor já está forçando bastante, já força muito, e pode estar danificando a máquina, mas depende muito da atividade, mas o recomendado é que se trabalha de 1.000 a 1.500 RPM. Certo? Então, aí o tacógrafo para você, o tacômetro ou conta-giros, que mede a rotação, o número de rotações do motor
em unidade de tempo. No caso dessa, é RPM, rotação por minuto. Outro componente importante é o indicador de combustível, certo? Então, as máquinas, assim como outros carros, também tem esse marcador de combustível. Ele não vai desenvolver essa atividade se não tiver o combustível. E para a gente identificar se tem combustível ou não no tanque da máquina, existe um marcador de combustível para isso, certo? Ele tem aqui a faixa verde, que é a faixa máxima, a faixa onde vai estar completo o tanque, vai estar preenchido completamente com combustível, e tem a faixa em vermelho, onde significa que já não está tendo quase nem combustível no tanque da máquina, que você precisa fazer o reabastecimento desse tanque, desta máquina, certo? Outro componente importante é o indicador de pressão do óleo lubrificante do motor, que tem por finalidade indicar a pressão do óleo do motor do trator. Então, esse componente também ele está no painel de comando, certo? Ele vai identificar a pressão do óleo do motor. Aqui nós temos quatro faixas, três faixas, aliás, né? Uma faixa vermelha, a faixa verde e a faixa laranja. Quando ele atinge aí a faixa laranja, já significa que está tendo problemas nesse óleo lubrificante, ele precisa ser feito a troca, certo? O ideal é que ele fique nessa faixa verde. E também não pode ficar na faixa vermelha, né? Significa que o óleo está com a viscosidade, ou você colocou o óleo errado, certo? Ou está tendo problema com vazamento, e você precisa estar fazendo a troca deste óleo. Temos aqui a luz de alerta do alternador, não é a luz de bateria, como muitas pessoas falam, a bateria do meu carro acendeu. Não é a bateria em si, é a luz do alternador, a luz de alerta do alternador. E quando essa luz está desligada, após a partida do motor, ou durante o trabalho, significa que o alternador está carregando a bateria. Quando essa luzinha da bateria, luz do alternador, ela acender no painel, significa que o alternador está com algum problema, né? O alternador está com algum problema, ou a bateria já excedeu sua carga, e precisa ser feito aí a troca desta bateria, ou então reparos nesse alternador. Como vocês estão podendo observar aqui nessa seta de alerta, logo abaixo da imagem, em situações em que este marcador acender a luz durante uma operação, você deve parar o trator de imediato e identificar esse problema, certo? Porque os demais componentes do comando, eles só funcionam mediante o funcionamento dessa bateria, entendeu? Então, assim como na hora de dar a partida no trator, você precisa que a bateria tenha uma carga, uma certa carga, para permitir essa operação, os demais itens também precisam dessa carga para funcionar, certo? Então, apresentou essa luz vermelha no painel, você tem que parar a máquina de imediato e resolver o problema, seja a troca da bateria ou reparos no próprio alternador. O alternador é que vai gerar carga através do funcionamento do motor para esta bateria, certo? Então, uma vez o motor em funcionamento, ele deixa de consumir a carga que está na bateria e vai consumir a carga que é gerada pelo alternador, certo? Aqui a luz de alerta do freio de estacionamento, que é um freio de mão, certo? Representado por esse símbolo que tem uma letra P, assim como os demais veículos. Então, quando esse freio está acionado, essa luzinha ela fica vermelha. Então, sempre que você dá a partida no motor que tiver essa luz de estacionamento, luz de freio, né? Então, o freio de mão tiver puxado a alavanca, essa luz vai estar acesa. Você precisa desengatar essa alavanca para poder o veículo se deslocar. Aqui é a luz de alerta da pressão do óleo da caixa de câmbio. Então, na caixa de câmbio também existe um óleo específico que é colocado para permitir com que esse conjunto de engrenagens ele se movimente de forma harmônica e a marcha ela acaba entrando nas engrenagens de forma harmônica, de forma ideal, mas quando esse óleo estiver em níveis baixos ou precisando fazer a troca, significa que esta luzinha vai estar acesa no painel. Então, você está fazendo uma operação com o trator, seja uma gradagem, uma aração, um plantio, uma adubação, uma aplicação de herbicida, de inseticida, e essa luzinha, ela acende, significa que você tem que parar a máquina e identificar qual é o problema. Geralmente, é o óleo que está em nível baixo, por vazamento, ou ele precisa ser trocado, certo?
Então, na caixa de câmbio, na caixa de marcha, existe esse óleo específico. Só lembrando, pessoal, que para cada uma dessas engrenagens, desses componentes, seja o motor, a caixa de câmbio, a embreagem, o sistema hidráulico, existe um óleo específico para cada componente desse, certo? Aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa coloca o mesmo óleo para todos os componentes. Aí a máquina apresenta um problema e ele acha que é problema mecânico, danificou a peça, e na verdade é só o óleo, que é o mais barato do sistema de manutenção, né? Da manutenção da máquina. O óleo é mais barato do que você comprar uma caixa de marcha, do que você ter que refazer o motor, do que você ter que comprar o kit de embreagem. Então, a manutenção preventiva é muito importante, certo? E uma vez essa luzinha acesa no painel, você tem que parar a máquina de imediato e identificar o problema. Aqui é a luz de alerta de restrição do filtro de ar. Então, o filtro de ar, se ele tiver com problema, estiver precisando fazer a troca, se estiver sujo, você precisa fazer essa limpeza, esse reparo, né? E essa luzinha, ela identifica isso para você. Aqui é a luz de alerta da temperatura do líquido de arrefecimento. Então, seja água destilada, seja fluido específico. Uma vez que essa luz ela estiver ligada no painel, é indicativo que o sistema está com vazamento, né? O sistema de arrefecimento está com vazamento, ou o líquido precisa ser trocado, né? É o radiador da máquina, pessoal. Assim como existe nos carros o sistema de arrefecimento específico, seja radiador, seja por meio de fluido específico, na máquina também vai existir o radiador. E uma dica, sempre que você for fazer uma operação com a máquina, você sempre olha o radiador, o óleo do motor, para saber se estão dentro dos níveis ideal. Se for água destilada ou água normal, né? Se tiver nível baixo, você tem que completar o radiador da máquina, certo? Porque é esse líquido que vai fazer aí o esfriamento, né? O arrefecimento do motor quando estiver em funcionamento. A luz de alerta da TDP, da tomada de potência, e caso a luz de alerta da TDP esteja ligada, é um indicativo de que a TDP esteja ligada também. Então, nessa primeira imagem lá de esquerda, onde tem o R, e essa engrenagem logo abaixo, que não está preenchida da cor amarela, significa que a TDP está desligada. E a outra imagem significa que a TDP está ligada. Então, se você estiver fazendo uma operação que utilize a TDP, né, vamos supor, você está fazendo aí uma preparo de canteiros com uma enxada rotativa, né? Você vai precisar acionar a TDP. Quando a TDP estiver acionada, essa luz vai estar acesa no painel. Se você estiver fazendo uma operação que não vai utilizar a TDP, exemplo, transporte, utilizando uma carreta, para transporte de materiais, você não precisa ligar a TDP. E você não vai conectar esse implemento, que é a carreta, no trator. Então, se no painel aparecer essa luz preenchida, né, esse sinal preenchido aí da engrenagem, significa que a TDP está ligada e você precisa desligar, porque você não vai utilizar ela para esse implemento, uma carroça, por exemplo, uma carreta para transporte de materiais, certo? Aqui outro componente importante, que é a luz de indicação de regulagem, aquela que eu falei no vídeo anterior para vocês. Nós temos aí a definição de uma regulagem para uma velocidade maior, que é representada por esse símbolo de uma lebre, né, que é a marcha rápida, e nós temos essa outra indicativa aí de regulagem, que é para atividades mais devagar, atividades que requer maior esforço da máquina, né, requer mais força da máquina. Você utiliza aí na marcha lenta, que é representada por essa tartaruga, certo? Então, nos tratores, existem duas regulagens de velocidade, né? Que é a velocidade rápida e a velocidade lenta. Depende do tipo de operação que você vai fazer. A luz de alerta de luz alta e luz baixa, então, assim como os outros veículos, existe a luz alta e a luz baixa, no trator também existe. Então, no painel, você vai poder estar identificando essa luz alta e luz baixa, e quando você acionar um botão que existe no painel em geral, essa luz vai acender, certo? Aqui nós temos a luz de sinalização de emergência, que é a luz de alerta, como nos veículos também existe, é representado por esse símbolo na cor vermelha,
nas máquinas, nos tratores também, existe essa luz, a luz de alerta, certo? Então, é recomendado, quando você estiver transitando com o trator, em meio a onde tem muitas pessoas, ou seja, numa rodovia, é indicado que você acione esse botão para que essa luz ela acenda, né? E ela vai ficar piscando nas luzes de emergência. Porque o trator, apesar de ele ter uma velocidade rápida, comparado aos outros veículos, ele ainda é uma velocidade lenta. Então, você transitando por uma rodovia de alta movimentação, você tem que estar com essa luz acionada para que quem vier atrás ou à frente identifique que você está transitando com um veículo em velocidade lenta, apesar de ele ter a velocidade rápida, comparado com outros veículos, ainda é lenta, certo? Então, pessoal, para a nossa videoaula, nossa quinta videoaula da disciplina de mecanização agrícola, nós ficamos por aqui, tá? Só lembrando que eu vou estar disponibilizando para vocês aí na descrição do vídeo um material complementar falando sobre o painel de comandos. Vou estar disponibilizando para vocês também a frequência eletrônica, que é naquele link, que sempre que vocês sempre preenchem, é muito importante que vocês preencham essa frequência, certo? Alguma sugestão, alguma dúvida, você pode estar colocando nos comentários desse vídeo, tá? Eu desejo para vocês um bom proveito desta aula. Tenham todos um excelente aproveitamento do conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês, não só desta aula, mas dos demais conteúdos. Se você precisar revisar os conteúdos, revisem. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando no comentário. Boa sorte a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.